A data do dia 30 de março de 1922 seria a certidão de nascimento da universidade. Né? Embora, claro, poderia ser um processo de gestão, né, de gestação para se criar a escola, mas é quando a escola de fato nasce oficialmente. Ela sai do mundo das ideias de Arthur Bernardes, da sua idealização, para o papel. Então, a partir do momento que você tem um decreto que estabelece, né, não só a criação do estabelecimento, mas denominando onde seria, que é Viçosa, Rolfes, depois com um apoio muito grande de Belo Lisboa, é que vai dar forma e conteúdo a essa idealização do Bernardes. Então, a idealização da escola foi de Bernardes, mas quem fundou foi Rolfes e quem consolidou Belo Lisboa. E o principal personagem dessa idealização era o governador da província, né, a gente chamava de presidente da província do estado de Minas Gerais, que era Arthur Bernardes. Nós estávamos num contexto ainda da Primeira República para a Segunda República, após, né, o término do Brasil Império e com a proclamação da República. Então a gente tem uma nova realidade no país. Primeiro que já era um país com uma vocação agrária. A agricultura nossa era uma agricultura à base do empirismo, é uma agricultura atrasada, uma agricultura de rotineira, né? O fazendeiro típico é aquele fazendeiro que tudo que ele sabia ele aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô. É uma agricultura que veio do século XIX, né? Nessa fase dos anos 20, Minas Gerais e São Paulo representavam 50% da produção agrícola do país. O que era essa produção? Era café em São Paulo, leite em Minas. Então, nós tínhamos um contexto à época de não mais uma mão de obra escrava, né, com a abolição, com a chegada de levas e levas de imigrantes, tanto europeus, né, como asiáticos, para ajudar justamente como uma força de trabalho nas lavouras brasileiras, principalmente de café. Então, a ESAV ela é pensada mais ou menos nesse período, né, desse contexto sociopolítico à época. E também precisamos lembrar que ela estava dentro de um contexto da política café com leite, que era a alternância do poder entre Minas Gerais e São Paulo. A ideia de Bernardes era trazer um novo modelo de ensino superior, né, de um pragmatismo aplicado à ciência, que pudesse alavancar a vocação agrária do país. À frente do governo de Minas, ele idealiza a necessidade, através, né, de um decreto, da criação desse estabelecimento de ensino superior. Isso foi em 1921. Não se tinha ainda a ideia de onde se localizaria esse novo modelo de ensino. Então, após a chegada de Rolfes e a constituição de uma comissão, é que vão fazer estudos em diversas regiões do estado de Minas. Claro que existia uma predominância pela zona da mata, por isso os estudos cobriram Visconde do Rio Branco, Ubá, Oratórios, Ponte Nova e, evidentemente, Viçosa. A gente está no Brasil, né? E é tradição do país, é cultural do país que todo político ele queira deixar um legado para a sua cidade. Isso é normal, fruto de uma época. Claro que existem aspectos técnicos também envolvidos para a escolha de Viçosa. A universidade hoje ela está numa porção de mais ou menos 3% da área plana do município de Viçosa. É uma área que tinha uma oferta muito grande de água, isso era muito importante para essa escola, que era uma escola de agricultura, né, e veterinária, então se levou em conta muito isso também. E uma outra particularidade, talvez tenha sido a única universidade, ela tenha sido criada de um lado e do outro de uma ferrovia. Então, para Bernardes também era importante ter a Universidade de Viçosa, próxima à Leopoldina. Por quê? Porque era pela Leopoldina que passava toda a elite agrária e política mineira. Então, era uma forma de ter projeção, de visibilidade da obra que se apresentava, né, que se apresentaria com a construção da escola e que foi considerada o segundo maior empreendimento no estado de Minas Gerais depois do complexo da Praça da Liberdade. Então, isso aqui era um conjunto de fazendas que foram reunidas, né? E o plano que definido o decreto
Quando definiu o decreto em março de 22, então é que sai o decreto 6053 definindo. A escola de agronomia veterinária vai ser criada assim, e vai ser em Viçosa, em razão do relatório da comissão que escolheu os terrenos. Viçosa, você imagina que naquela época era uma cidade muito pequena, teve um impacto muito grande. E Viçosa naquela época contratou 500 operários, né? Uma cidade que tinha por volta de quase 3 mil habitantes, quase que a cidade inteira. Então nós tínhamos quase que o envolvimento de toda a comunidade com a construção, com o propósito dessa fundação de um novo estabelecimento de ensino superior. Porque Bernardes foi o primeiro viçosense, já que ele começou a carreira política dele aqui, né? Ele começou como vereador pelo distrito de Teixeiras, era um distrito de Viçosa, e começou com 54 votos, e depois ele faz uma carreira meteórica. Né? Presidente da Câmara, deputado estadual, federal, secretário de Finanças, governador, presidente da província de Minas Gerais e presidente da República. Então, a ESAV, URENG/UFV, é o principal legado de Bernardes. Bernardes hoje é lembrado em homenagens, né? Quer dizer, nomeando siderúrgicas em Ouro Branco, rodovias, cidades, mas o principal legado dele mesmo, na verdade, foi a UFV. Então, Bernardes, quando ele adota como uma estratégia, né, contrapor o modelo que se tinha, que era o modelo hegemônico de ensino superior no Brasil, que era o praticado em São Paulo, basicamente eurocêntrico, francês, bacharelesco, livresco, bem teórico, não se tinha muita prática, não se tinha extensão. Então, ele pensa em um novo modelo contra-hegemônico, naquele momento, que pudesse contrapor ao que se tinha, né, em São Paulo. Em 1920, o governo mineiro solicitou, a Embaixada Brasileira em Washington que fizesse gestões junto ao Departamento de Agricultura, a algumas universidades, ao Ministério de Relações Exteriores daquele país, que identificasse algum profissional, algum professor, que tivesse já alguma experiência nesse modelo de ensino agrícola, naquele modelo de land-grant colleges. Então foi feita uma sondagem, até onde eu tenho conhecimento, até onde está registrado. Parece que foram 3 professores, o primeiro não teve interesse, o segundo também não, e aí chegou no Pega Rolfes, e ele aceitou essa empreitada. Pega Rolfes, naquela época, ele era um dos maiores, um dos principais entomologistas dos Estados Unidos. Ele era um dos maiores cientistas do país. Ele já era um doutor, que era um título raro já nos Estados Unidos, não era muito comum. Aqui no Brasil era extremamente raríssimo ter algum doutor. Ele era doutor, ele tinha 58 anos de idade, ele tinha sido durante 20 anos trabalhado com extensão agrícola. Ele era diretor, já em 1920 já tinha 4 ou 5 anos que ele era diretor do Colégio de Agricultura da Universidade da Flórida. Uma vez convidado o Rolfes, ele quis trazer para cá o modelo americano de agronomia, o modelo da Flórida, o modelo Land-Grant College, né? O aluno, que eu insisto, o Rolfes, desde que ele chegou no Brasil, em janeiro de 21, ele ficou aqui estudando, avaliando, ele viajou. Ele foi conhecer a Escola Nacional de Agronomia do Brasil, que funcionava em Niterói. Ele foi em Piracicaba conhecer, ele foi a Lavras, ele foi conhecer as experiências que tinha e trazer para cá. Mas ele queria diferente, ele queria fazer algo diferente. Então o Rolfes chega em Viçosa, ele tinha trabalhado durante 1 ano num plano de trabalho de como seria essa instituição. Então ele traz esse plano de trabalho já demarcado, um campus universitário. Ele cria, ele monta uma planta de um campus universitário. E esse campus, então, define que você tem um prédio, um edifício onde terão as aulas, estão os departamentos, tem as salas de aulas. De frente desse prédio tem os dormitórios, onde os alunos vão morar. Quem estudar nessa escola tem que ter tempo integral. Então, o alojamento é dentro da universidade, o refeitório é anexo do alojamento. E você tem laboratórios e você tem abrigos. Então a escola começa a ser traçada assim e construída.
Ele tinha um espírito aventureiro, ele e a família dele. Ele ainda jovem, ele viajou para Cuba, viajou para as Antilhas, viajou para o México, viajava pelo país coletando mudas. Eu acho que foi assim, foi um lance de rara felicidade que a gente viveu na educação brasileira. A pessoa certa, no lugar certo. Ele enfrentou enormes dificuldades, extremas dificuldades aqui em Viçosa, em Minas Gerais, de pagamento, de recursos. Ele construiu essa universidade do zero. Fosse menos capacitado, ele teria sucumbido. Ele não teria conseguido liderar esse grupo inicial, não teria conseguido fazer do Belo Lisboa um bom diretor. O Belo Lisboa era um engenheiro, não tinha experiência nenhuma com a educação. E ele foi um discípulo do P.H. Rufus. Foi através dessa capacidade, não só científica, extensionista, como professor, mas essa capacidade de formar pessoas. Então ele formou muitas pessoas, formou professores, formou pelo Belo Lisboa e conseguiu que essa semente aqui nascesse, geminasse forte nesse lugar aqui. Então acho que tem um tanto de mérito por estarmos aqui hoje. Nessa primeira fase da escola, eu considero que os três principais personagens, o que idealiza, que é Arthur Bernardes, e o que funda, que é Rufus, e o que vai fazer todo o trabalho de consolidação, que é o Belo Lisboa, que era o engenheiro-chefe, ele entra como engenheiro auxiliar, e ele tem uma trajetória muito interessante e que tem uma relação com a própria identidade que hoje a UFV tem, né? Então, Belo Lisboa, assim como Rufus e Bernardes, tiveram muita dificuldade para estudar. Então, é interessante que isso, como depois vai refletir na própria história e naquilo que passa a ser o diferencial da universidade, que é justamente a assistência estudantil. Então, Belo Lisboa era um fluminense, já com experiência internacional, né, desde 1918, falava inglês, tinha uma formação em contábeis, em engenharia, e ele ingressa na carreira como engenheiro para o governo de Minas Gerais com a obra em Ponte Nova. Então ele é responsável pela parte da urbanização de Ponte Nova. Logo a seguir ele assume como engenheiro auxiliar em Viçosa para a construção da escola. Com poucos meses ele assume como engenheiro-chefe e há aí uma relação muito próxima entre ele e Rufus, em que ele passa a ser o principal assessor, o intérprete. Depois, futuramente, né, assim que se instala e inaugura a escola, ele assume como vice-diretor, depois diretor, e ele vai fazer todo esse trabalho da construção do campus. O conjunto de obras feito aqui são 50 obras que Belo Lisboa executou de 22 a 26. Eram visionários, né? A gente trabalha nesse prédio, você olha no alojamento, olha esse prédio já tem 100 anos, é um prédio que não tem uma trinca, não tem, né? Ele nunca sofreu um abalo, ele virou uma pedra, está aqui, né? Construído com gente daqui, construído numa época que não existia equipamentos, né? Isso aqui foi tração animal e tração humana. O prédio principal, o alojamento, a estação, as primeiras benfeitorias de pocilgas, próximo aqui do entorno do prédio principal, ele que é o responsável. Paralelo a isso também, ele vai ter todo um cuidado, né, com a execução do empenho desses recursos, e a gente tem isso hoje tudo registrado, com relatórios muito bem detalhados e com a otimização, não só dos recursos, como também da mão de obra. E uma particularidade e uma importância que ele teve muito grande é que ele conduziu todo esse processo. A universidade ela foi levantada, a escola, com os produtos gerados no próprio espaço. Então foram quase 5 milhões de tijolos, a olaria foi feita aqui, tudo que se tinha de pedreira ele extraiu ali depois da zootecnia, toda a madeira que nós temos veio de Rio Casca. E ele vai encontrar o que aqui em Viçosa? Ele vai encontrar uma mão de obra 96% contaminada por verminose, de pessoas com dificuldade de saúde, pessoas sem capacitação nenhuma. Ele vai encontrar 92% de pessoas analfabetas. As pessoas que precisavam de trabalhar, pegar ferramenta com ele, ele não aceitava aquilo. Nos
relatórios de 1926 a 27, eles relatam lá que eles, de 92, eles zeram a questão da verminose, acaba com a verminose no período de 4 anos, e o analfabetismo ele é erradicado de 92% passa a 6% só de pessoas analfabetas. Ele trabalhava as pessoas, né? O pagamento dos operários da construção ele era semanal e o pagamento era feito aos sábados. Então o sábado, ao receber, ele fazia uma pré-eleição com os operários daqui. Ele falava da questão da saúde mental. Ele preocupava com a saúde mental, da saúde física, a questão do alcoolismo, que era muito combate, a importância de combater esses males, da família, de viver bem a família, do comportamento moral, da coisa. Então ele pregava isso. A mesma linguagem que eles iam usar futuramente com os alunos, ele já usava com os operários aqui. Fazia-se a alfabetização desses operários à noite, até para poder facilitar a comunicação no canteiro de obra. Então ele tem um papel muito importante na consolidação, que eu chamo da primeira fase da universidade. A universidade ela tem 4 principais estratégias que a diferencia das demais do Brasil. Primeiro, a internacionalização, que já está no DNA, né? Acho que Rolfes, ele foi talvez o principal, né? Ele é o protagonista desse processo. Belo Lisboa, pela inserção dele internacional, né? E na sequência, a própria equipe eclética internacional que se tinha aqui, né? Então, solos, quem é o melhor? Vamos trazer da Rússia. Imagina, gente, década de 30, né? Então, Rolfes, Bernardes parece que deixou bem claro. Não, eu quero algo realmente para impactar, para que possa fazer a diferença. Então, você verifica que isso está lá na gênese, né, da escola. Eu chamo de grande família feviana, né, e exaviana. Esse cuidado que a escola tem, a universidade tem com os segmentos técnicos, docente, né, desde o início, com a moradia, com a questão da saúde, plano de saúde, supermercado. Quer dizer, foge ao que seria exigido, né, enquanto administração universitária, porque você extrapola as dimensões de ensino, pesquisa e extensão e administração. Quer dizer, você acaba tendo uma preocupação extra-classe, extra-sala de aula, extra-4 pilastras. Quer dizer, qual é a universidade que vai preocupar com o plano de saúde? Quer dizer, a universidade que foi criar o próprio plano de saúde, isso é único no país, né? Um instituto de seguridade, né? É único no país. Então você verifica que, independente de quem está à frente da gestão da universidade, ele parece que está revestido desse espírito exaviano, feviano, né? Essa coisa de vestir a camisa, né? Essa coisa de se identificar com a universidade. Então, por isso que comemorar o centenário da fundação da ESAV, 30 de março de 22, tem uma relação com o que nós somos hoje, né? Depois de 100 anos. Quase que a totalidade das nossas práticas institucionais, sociais, né, acadêmicas, científicas, elas hoje estão aqui, né, sendo desenvolvidas dessa forma, através desse DNA que foi impresso, né, que foi demarcado lá entre 1921 e 1922.